Olá para você que nos acompanha. Chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar de América do Sul. Antes eu faço a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros. Aqui ao meu lado está a professora Fabiana Fredrigo, que é autora do livro Guerras de Papel. Ela se descreve como uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, o cabelo dela médio e usa óculos. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Publicações. Muito obrigada pela excelente recepção, né? Espero que o nosso papo aqui seja muito tranquilo e agradável. A gente também espera e fica muito feliz em te receber. Professora, no seu livro você fala sobre dois personagens que foram importantes aí na história da América do Sul, né? Principalmente na independência aí da Colômbia e da Venezuela. Conta um pouco para a gente, então situa quem foram eles, né? Francisco de Paula Santander e Simão Bolívar. Bom, vamos colocar aí, né, de algum modo, eles atuam num espaço mais amplo, né? Eu vou localizá-los. Então, a gente pode falar da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia e podemos também falar do Peru, né? Eles estão atuando em todo esse amplo espaço. O Bolívar é mais conhecido que o Santander, né? Ele é simplesmente a principal liderança das independências na América do Sul, né? Em que período a gente pode datar esse evento, né, das independências, considerando os primeiros movimentos até a finalização do que vai ser chamado Gran Colômbia, a gente pode colocar aí entre 1810 e 1830. Se a gente for considerar os primeiros movimentos até o fim do que vai ser conhecido como Gran Colômbia, que é um dos projetos de unidade do próprio Simão Bolívar, né? Isso vai entre 1810 e 1830, portanto, o primeiro terço do século XIX. Na órbita bolivariana, né, em torno do Simão Bolívar, você tem uma série de outros generais independentistas, né, que trabalham pelas lutas de independência. E aí é que você tem Santander, o Paes, você tem o Sucre, né? O Santander não é o único. Por que eu escolho o Santander? Porque trabalhando com a correspondência bolivariana, eu percebi que o Santander era o principal interlocutor do Simão Bolívar. Professora, e essa obra, ela é referência em relação a esse tema, né? Qual que é a importância da gente conhecer, entender a história, a geopolítica da América do Sul, que muitos brasileiros, né, não conhecem? Qual que é a importância da gente entender e conhecer a história? Nossa história, né? Ela é essencial porque você toca num tema muito importante, né? Nós temos uma certa resistência com a história latino-americana porque não nos achamos latino-americanos, né? O Brasil se coloca fora. E isso, de algum modo, tem a ver com a nossa própria historicidade também. Os nossos processos de independência foram muito diferentes, profundamente diferentes. Lá há um rompimento muito mais efetivo, enquanto que no Brasil você tem, de algum modo, uma permanência e uma capacidade de negociação mais claramente colocada. Faz-se a independência, mas a casa imperial permanece. Então, conhecer, entrecruzar olhares, pensar nessa diferença, né? Por que lá essa independência pôde se colocar como guerra e o que isso significou, e como é que aqui, né, nessa independência da qual nós temos a ideia de ser mais negociada, mas ela também lidou com guerras regionais que o Império teve que, né, pacificar, entre aspas, com os quais o Império teve de lidar para construir essa ideia de nação, né? Evidentemente abre um campo amplíssimo para a gente pensar muitas outras coisas, porque esses processos de diferença, eles permanecem não só ao longo do século XIX,
como o século XX e o século XXI. Nós temos conjunturas que nos aproximam da América Latina. Professora, certo, muito obrigada por participar aqui com a gente e vir falar um pouco sobre como é fundamental realmente a gente conhecer essa obra e conhecer a nossa história, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês por esse espaço. Bom, e essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura!